porque alguém não, não pode, porque a pessoa precisa dormir. Isso é ordem pública. Pode parar o carro, abrir as portas no meio da rua? Não pode, porque é uma questão viária. Então, se o município entende que aquilo é de seu peculiar interesse, se o município entende que deve legislar sobre aquilo, e se por uma coincidência essa vontade de legislar perpasse por algum assunto, ou encoste em algum assunto que é pertinente à segurança pública, tem total autonomia para fazê-lo. Entendeu? Então, quer dizer, eu posso fazer... Qual é o formato jurídico de uma guarda? É o formato jurídico que a sua casa de leis decidir que ela tenha. É uma coisa simples. Os senhores podem fazer uma super guarda municipal, que vai proteger aeroporto, ter submarino, helicóptero, andar de cavalo, o cara pode fazer, entendeu? Ter escopeta, desde que atenda os requisitos legais. E pode ter uma guarda desarmada, patrimonial, se assim for a vontade do município. Mas, para não me alongar muito, o que eu quero apenas colocar é o seguinte, que hoje, senhores, a revolução daquilo que deve ser uma guarda municipal moderna, a revolução pela qual a sociedade vai aplaudir, e talvez o exemplo que os nossos legisladores federais precisem saia daqui, nessa noite. O legislador municipal, ele não sabe o poder que tem para legislar sobre segurança pública. Qualquer assunto que for pertinente, aquilo que incomode o seu munícipe, aquilo que venha lhe afetar a vida, que venha a poder colocar o seu patrimônio em risco, qualquer ação que o prefeito ou a Casa de Leis entenda que deva ser legislado, poderá legislar sim. Se é matéria inconstitucional ou não, a justiça que o decida. Mas nós temos que ousar e fazer. E eu digo para os senhores, e possivelmente os senhores serão sempre vencedores. Porque se os senhores hoje, eu estive a semana passada com um desembargador em São Paulo, aliás, 3 desembargadores da Câmara de Justiça de Direito Criminal, falando sobre guardas municipais. E quando eu vou no TJ, os caras falam, você não vai falar de guarda municipal aqui não hoje, né? Mas por conta do quê, senhores? As decisões mais modernas que têm sido tomadas em relação à questão do que a guarda pode ou não pode, o TJ de São Paulo tem decidido favorável. Guarda municipal não perde uma lá no TJ de São Paulo. Mas perde aqui em Minas. Por que perde em Minas? Porque nós temos que considerar também a questão regional. O TJ de Minas Gerais é um TJ conservador. Né? E eu não quero aqui tecer nenhum comentário deselegante, né? Mas vamos dizer assim, influenciável até quando, né, lhe é dirigida um determinado documento, uma determinada ação de inconstitucionalidade, seja lá o que for, né? Inclusive trazendo em seu bojo uma norma que não foi recepcionada pela Constituição de 88. A única norma que ainda vale, assinada pelo ex-presidente Ernesto Geisel, sobre segurança, poder de polícia, é a que é aplicada no metrô de São Paulo. É a única, que cria o sistema de segurança do sistema de metrô de São Paulo, do sistema de metrô. Né? Então, é a única norma que não foi derrubada. As demais, senhores, não foram recepcionadas. Então, como essa Casa de Leis é uma casa moderna, é uma casa que, penso eu, está preocupada com os interesses da comunidade em que vive, eu penso o seguinte, nós temos que talvez refrear um pouco o nosso emocional, nós temos que talvez, com sabedoria, com humildade, reconstruir esse pensamento, sob pena de nós matarmos uma instituição que tem algo a dar a esse município. Sob pena, senhores, de atender talvez a vaidade de A ou B, nós colocarmos na cova dos leões um inocente. Nós não podemos, com esse mandato dado pelo povo, traí-los sob pena de que talvez a gente não consiga mais andar pela cidade daqui a pouco tempo com a insegurança que virá, se já não existir. Eu não conheço os dados daqui, não tive tempo de estudá-los. E, para finalizar finalmente, senhores, o bem maior a ser tutelado é aquele que queremos. E é isso que deve nortear a decisão dos senhores. Eu não conheço aqui na íntegra a decisão judicial, mas foi muito bem apresentada ali. Vejo que ela tem vícios jurídicos horríveis, perfeitamente derrubáveis juridicamente. Não se sustenta juridicamente uma tese dessa, entendeu? Mas eu penso que talvez essa Casa de Leis, em querendo, de fato, que essa instituição Guarda Municipal reencontre o seu caminho de ser uma instituição moderna, de uma Guarda Municipal contemporânea, que venha a servir melhor ao seu município, talvez organizar um grupo de estudos para deixar um pouco mais claro na lei orgânica essas questões que precisam proteger juridicamente a instituição. O que nós não podemos colocar são trabalhadores na rua desarmados,
despreparados, desqualificados, entendeu? E a própria sorte, porque alguém entendeu, por uma questão vaidade ou corporativa, de que não pode. 3 coisas hoje matam as guardas municipais no Brasil, senhores. Primeiro, é o desconhecimento do prefeito sobre o que é a sua própria guarda. Para alguns é um exército particular, para outros é uns vigia, para outros é uma guarda pretoriana, mas muitos prefeitos desconhecem para que é a guarda. O segundo é a omissão do legislativo municipal em poder se debruçar com mais carinho sobre a construção de um código municipal de segurança que contemple as posturas, o ordenamento do espaço público, que contemple um observatório municipal de segurança, para que você tenha exatamente a análise em tempo real dos vetores de criminalidade daquele município. Porque o que acontece aqui não é o que acontece em Belo Horizonte, não é o que acontece em Guaxupé. São realidades diferentes. Então, nós temos que ter eu não vou usar o termo polícia para a gente não entrar no dela. Nós temos que usar a Guarda Municipal como uma ferramenta estratégica da gestão municipal para atuar na prevenção primária. Percebe? Para atuar na prevenção primária. Porque se hoje alguns municípios padecem de cracolândia, sabe por quê, senhores? Porque em algum momento, algum imóvel público ou privado estava abandonado e serviu de incubadora para os primeiros 10 craqueiros. E em nenhum momento uma polícia, seja ela qual for, foi lá, interditou, mandou lacrar aquele estabelecimento ou notificou o proprietário para que venha cuidar do seu bem, sob pena de que ter o imóvel desapropriado a bem do interesse público. E aquela casa abandonada, aquele terreno baldio, recebeu 10, 20, 30 craqueiros e do dia para a noite eram 100 e agora é um problema de serviço social público que está nas costas da prefeitura para resolver. Por quê? Porque não houve uma polícia que construísse um olhar ou uma ação operacional em cima da prevenção primária. Então, nós temos que trabalhar isso. Vossa Excelência é jornalista, né? Então, acho que o jornalismo tem um papel preponderante nisso. Tem, sim, que relatar, tem, sim, que denunciar, porque muitas coisas acontecem nos bastidores e são escondidas pela capa da incompetência. E se hoje muita coisa se tem às claras nesse país, é porque o jornalismo ele tem trazido à baila assuntos que estão muito tempo escondidos. E finalizando, o terceiro problema da Guarda Municipal, em muitas guardas municipais, é a incompetência dos próprios comandantes que as comandam. É a própria incompetência. Eu não quero aqui dizer que pelo fato de uma pessoa ser egresso de uma outra instituição e assumir o comando da guarda, seja efetivo ou comissionado, que ele é um incapaz. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas instituições estão sendo comandadas por pessoas que não sabem fazer o diálogo, que não sabem trazer a verdade real para ser discutida. E muitas das instituições no Brasil, aqueles comandantes são plantados ali por uma outra instituição para dominar, não fazer crescer e para causar polêmica, para que a coisa não ande. E nós não podemos mais, senhor, cair no discurso da serpente. Quando Deus falou que não era para comer, não era para comer. Mas não, pode comer, porque certamente não morrerás. É tipo assim, sabe, tipo assim? Não tem tipo assim. A coisa é clara. Se a Guarda Municipal de Varginha vai atuar na preservação do cidadão, então nós temos que elastizar o conceito, modernizar o cabedal jurídico e, acima de tudo, senhores, traçar os protocolos de cooperação. A Polícia Militar já está claro, ela não tem condição mais, nem humana, nem técnica, de dar uma resposta qualificada à repressão criminal. Não tem. Isso é discutido no Centro de Altos Estudos da Polícia Militar de São Paulo há muito tempo, isso é discutido nos conselhos de segurança, isso é discutido no mundo acadêmico, as estatísticas comprovam que cada dia mais o 190 vai aumentando, está em colapso. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso de uma ajuda. E o município certamente está de braços abertos para, dentro da sua competência, com o órgão de segurança que tem, atuando na prevenção primária. E quando necessário, e aí eu retorno aos ensinamentos do professor Álvaro Lazzarini, atuar na repressão criminal imediata. O que é a repressão criminal imediata? É o conceito jurídico de que, estando o agente ali, tem o dever de agir. Isso é o conceito de repressão criminal imediata. Eu não quero saber se o indivíduo ele é um agente penitenciário, um guarda municipal, um policial civil, um militar ou federal. Houve uma situação de flagrância delito, a lei já diz, qualquer um do povo pode e a autoridade deve. Mas o guarda municipal não deve se apropriar do conceito de qualquer um do povo. É do conceito de autoridade. Porque a autoridade é aquela que é investida de cargo público e tem o poder correspondente à sua função e, portanto, tem o dever de agir. Porque se não o fizer, a própria lei o alcança com o Instituto Jurídico da Prevaricação.
Então, que Deus abençoe a cada um dos senhores, que Deus o ilumine, que abençoe essa casa. Parabenizo ao presidente e ao vereador Carlos Costa, né, que teve a iniciativa de, né, de trazer esse debate. E o pastor Fausto. Okay? O pastor Fausto. O pastor Fausto. E, acima de tudo, dizer o seguinte, aqui não é uma verdade absoluta, é uma verdade acadêmica, que está muito clara nas decisões, nos escritos e quem está estudando a ciência policial moderna. Entendeu? E pasmem, senhores, pasmem. Hoje, o conceito que a Organização das Nações Unidas tem para os países membros, e o Brasil é um país membro da ONU, é de que a polícia da cidade, o que ela chama de segurança urbana, quer dizer, a polícia das cidades, da urbis, da polis, tem que ser uma polícia de natureza civil, fundamentada as suas ações nas práticas de proteção à dignidade da pessoa humana, sendo promotora dos direitos humanos, usando de maneira metodológica a força e acima de tudo, protegendo a dignidade daquelas pessoas a quem protege. Então, se nós quisermos alinhar a Guarda Municipal a esse conceito de uma polícia moderna, temos que passar por isso. Se uma outra instituição não concorda, tudo bem, é um critério jurídico, estratégico dela, mas nós não podemos nos ater ao canto da sereia. A grande questão é, a única resposta que pode ser dada hoje, de maneira eficaz, para a proteção de Varginha, é que a Polícia Militar, a Guarda Municipal sentem, não como dois inimigos, mas como como instituições sérias que estão comprometidas com a segurança dessa sociedade. E o que os senhores têm que fazer, como as únicas autoridades que detêm o poder, é validar juridicamente esses protocolos e essas parcerias. Porque antes da Guarda existir, a polícia já existia. Hoje a Polícia Militar ela é bicentenária, né? 200 anos aí tem as polícias militares no Brasil. A presença militar no Brasil é histórica, mas a presença das guardas também vem do Império. As guardas municipais estão lá desde o Império. Então, o que acontece é o seguinte, que talvez, uma vez um deputado falou para mim, mas vereador não decide nada. Não, pera um pouquinho. Antes do Estado existia o município. O Estado, na teoria geral do direito, o Estado se vale dos contornos do município para existir. Então, se a principal autoridade que legisla hoje nesse país tem que ser o vereador. Porque distante está o deputado federal e estadual da realidade do que acontece aqui. Entendeu? Então, senhores, Deus depositou na mão dos senhores uma grande responsabilidade. E eu peço e vou orar incessantemente para que os senhores encontrem o caminho mais sábio para que essa celeuma seja sanada, de maneira que o povo de Varginha saia ganhando e as duas instituições saiam protegidas na sua capacidade de proteger e servir. Deus abençoe os senhores. Obrigado, professor João Alexandre, doutor João Alexandre. Eu gostaria de convidar o Pedro Bueno. O Pedro Bueno ele é de Belo Horizonte, ele é suplente vereador, que daqui a pouquinho o Naval vai falar, ele pediu para que fosse o último, né, Naval? Eu quero encerrar as palestras, então vamos lá. E eu tenho certeza que vou encerrar com chave de ouro. Mas o Pedro Bueno é suplente vereador em Belo Horizonte, da